Questões sobre direito administrativo, lei para a INSS. Lei 866. Essas questões vão ser sobre alienação. Alienação de bens móveis e imóveis sobre a licitação dispensada. Parece que eu errei 3 questões dessa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Achei uma questão que eu errei. Deixa eu ver a primeira questão que eu errei, né? Antes de responder as outras questões para aprender dos nossos erros. Era uma questão da VUNESP, do Ministério Público Estadual, MP. Tá. O prefeito municipal está interessado. Essa questão está atualizada, ok? Está interessado em privatizar a sociedade de economia mista do capital aberto, controlada pelo município, de modo a investir os recursos levantados à venda das ações em políticas policiais e consideradas prioritárias. A respeito dessa situação, considerando a legislação brasileira, o regime jurídico, dos bens públicos, é correto afirmar. O que era certo? Era dizer, é necessário a realização de prévia avaliação das ações. Volta, o que está falando aqui? Ele quer ele quer privatizar uma sociedade para investir a recursos levantados. Ele quer privatizar uma coisa, ou seja, ele quer arrecadar dinheiro. Daí ele quer o quê? Privatizar uma coisa, ou seja, ele quer vender uma economia mista que o capital ganha dinheiro porque ela é parte do capital dela, certo? Daí, o que ele ia conseguir com esse dinheiro? Ele ia investir em recursos levantados, com a mira das ações. Investimento. Daí, o que ele fala? A respeito da situação é considerada a legislação brasileira e regime jurídico. É necessária a realização de uma pré-avaliação das ações a serem vendidas e da apresentação de justificativa de interesse público na alienação. Se ele quer vender, fazer a alienação dessa privatização, ele tem que justificar isso com uma avaliação prévia, entendeu? A serem vendidas da apresentação de justificativa do interesse público na alienação, podendo esta se dar por meio de negociação em bolsa de valores no forma de legislação específica de mercado de capitais. Mas parece que essa coisa está desatualizada. Só eu não vou tentar verificar porque ela está atualizada. Quer dizer, não vou descobrir o que ela está atualizada, é só tentar ver qual é o motivo. Parece que o motivo da atualização, da desutilização é que. Por causa que tem uma hipótese na própria Lei 866 sobre essa coisa de alienação de coisas de ações. Ações e com uma licitação no inciso 3. E tem uma medida cautelar disso aqui que lançada em 2019. Que era de 2019, mas foi julgada em 2019. Quer dizer, era de 2016, mas foi julgada e definitivamente em 2019, criando uma, uma desutilização desse conteúdo aqui por por jurisprudência. Próxima questão. Deixa eu ver se a outra que eu tinha errado. Essa aqui. Isso aqui parece que não está desatualizada. Ela é da FCC. Suponha que o município de Teresina pretende alienar diversos imóveis a fim de obter receita para investimento em ações prioritárias. Alguns desses imóveis foram adquiridos imediatamente à adjudicação. A adjudicação em processo de execução fiscal movido pelo município e outros são as áreas remanescentes de desapropriações, de acordo com o disposto na Lei 866. Poderá ser adotada a modalidade de concorrência ou leilão para a alienação dos imóveis adquiridos. Daí, o que eu tinha vir a falar? Eu tinha que escolher o que estava de acordo com as posições. Basicamente, dessa coisa aqui de alienação, o certo era, poderá ser adotada uma modalidade de concorrência para essa alienação ou leilão. Agora que eu me lembro, a alienação tem que ser, normalmente é sempre leilão, mas pode usar concorrência também. Mas é só, quer dizer, existe uma obrigatoriedade de ser leilão só quando é uma alienação de um imóvel que foi adquirido por judicialmente, sabe? Aqui, ó. Está até escrito no enunciado. Poderia ser adotada modalidade de concorrência ou leilão para a alienação dos imóveis adquiridos em execução fiscal, independentemente do valor. Essa é a coisa certa. Próxima questão. Que eu tinha errado, diz aqui, no que concerne a licitação, é correto afirmar nas compras de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou fornecedor exclusivo, a licitação será dispensada. E isso aqui eu errei. Por que está errado isso aqui? Porque numa compra de material exclusivo, ou seja, uma coisa que só dá para ser encontrada por uma pessoa, não é a dispensa, é a inexigibilidade. A coisa da dispensa é quando a coisa não deu certo. Basicamente, não tenha nem como fazer uma licitação, uma concorrência, entendeu?
não tinha como fazer uma concorrência, basicamente, e daí eles dispensam. Um exemplo disso é simplesmente que ninguém veio, mesmo depois de duas tentativas de fazer uma licitação, ninguém apareceu. Apareceu só uma pessoa duas vezes seguidas. Ninguém apareceu para fazer esse contrato. Daí ela é dispensada, entendeu? Basicamente, essas são as. Dá para se dizer que esse é o básico para ser considerado uma dispensa. Quando, mas esse caso aqui só tinha uma coisa que dava para contratar mesmo, e por isso ela é considerada inexigível. Próxima questão. Quer dizer, o correto dessa aqui, eu falei a que eu tinha escolhido, que tá, e por que ela estava errada. Mas a correta dessa questão aqui que eu errei era a licitação dispensada na hipótese de locação de ou permissão de uso de bens imóveis residenciais efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais. Ou seja, quando está fazendo uma locação para o bem público, pode ser dispensada a licitação, entendeu? É estranho, né? Próximo, agora vamos responder as questões de verdade. Próxima questão, questão de alienações de bens, tá? De acordo com as disposições da Lei 866, a tarefa poderá ser dispensada para alienação de bens móveis recebidos mediante doação sem encargo, observado o valor do mercado. Recebido pode fazer alienação de bens móveis de doação sem encargo, observado o valor de mercado. O que significa sem encargo? Isso parece errado aqui. Deixa eu pular isso aqui. Cuja avaliação seja igual ou inferior a 80 mil. Não, eu não lembro de ter treco de valor. Basicamente, vai fazer uma alienação, pode ter que ser avaliado o valor dela. Que passará a integrar o patrimônio da empresa pública ou a sociedade de economia mista em razão de subscrição de capital. Que passaram a integrar o patrimônio da empresa pública ou sociedade de economia mista em razão de subscrição de capital. Isso de bens imóveis que passaram a integrar o patrimônio da empresa pública ou sociedade de economia mista em razão de subscrição de capital. O problema aqui é que eu não entendo o que é subscrição de capital. Mas basicamente está falando que se dá para fazer uma alienação de um bem imóvel que começou a fazer parte da patrimônio público desse método aqui. E eu diria que não, não é, não pode ser dispensada alienação, licitação de alienação. Nesses casos aqui, estranho. Isso é um chute, tá? O próximo é de utilizado no âmbito de programas habitacionais desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração. E isso está errado. Pode ser isso está certo, né? A gente acabou de ver essa questão aqui. Legal. Próxima questão. Uma da VUNESP. Para permuta de bens públicos com particulares existe necessariamente. Na verdade, já que todas as questões são de alienação, né? Eu vou fazer uma separação no treco aqui por banca. Apareceu só questões da FCC e da VUNESP. FCC, vamos lá. Suponha que o município pretende alienar alguns imóveis que não estejam afetados a nenhuma finalidade pública, como forma de obter recursos adicionais para concluir obras de infraestrutura consideradas prioritárias. Ou seja, eles vão vender as coisas não utilizadas para arrecadar dinheiro para fazer obras prioritárias, certo? Daí o que ele diz? De acordo com as disposições, a modalidade licitatória compível para a alienação dependerá do valor da avaliação individualizada dos imóveis. E isso está, acho que pode ser certo isso aqui. Não, acho que isso está errado. A modalidade licitatória não é dependente. Se eles querem, agora que eu me lembro, existem coisas de imóveis. A alienação de imóveis tem valores, tem as modalidades de licitações obrigatórias para ela. Normalmente é sempre concorrência, é isso. Leilão é só quando o treco é outro, quando o treco é pego por treco judicial. Então, isso aqui está errado porque está falando que, dependendo do valor, o treco, essa venda é por outro treco. Mas não, isso está errado. Poderá, segundo disse, poderá ser adotada a modalidade de leilão para alienação de imóveis. Isso está certo, mas é claro que tem que estar falando aqui a hipótese correta. Vamos ver. Independentemente da forma de aquisição dos mesmos da registração. E com isso está errado. Depende só, tem que ser para alienar por leilão, ela tem que ser adquirida por forma judicial ou fiscal. Próxima, deverá ser adotada obrigatoriamente a modalidade de concorrência pública. Até aqui está certo, salvo para os imóveis cuja aquisição derive de ação em pagamento ou procedimentos judiciais. Isso está certo até aqui. Os quais poderão ser alienados mediante a licitação na modalidade de leilão. E está tudo certo. E acertamos. Bonitinho. Próxima questão.
Suponha, FCC, suponha que o município de Macapá, objetivando a rápida construção de uma escola em terreno de sua titularidade, tenha instaurado o procedimento licitatório único, tendo como objeto conjunto a alienação de imóveis de construção de unidade escolar. Nessa diapasão, eu não sei o que significa diapasão, o edital correspondente estabeleceu como contrapartida ao valor das obras contratadas a transferência de titularidade de um imóvel ao particular após o prazo de 20 anos, quando então desafiaria a escola de acordo com os preceitos constitucionais aplicáveis e com a exposição referida à licitação, avigora-se juridicamente e eu diria que isso está completamente viável. Uma transferência desse tipo, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está alienando, certo? Na verdade, isso aqui é muito estranho. Não era para ser só questão de alienação, essa coisa está muito estranha. Mas ainda vou responder ela. Inviável, eu diria que isso está totalmente inviável. Depois, por afrontar o princípio da legalidade, eis que adota modalidade de procedimento não imprevisto em lei com restrição de caráter competitivo de licitação. Isso está certo. Se você quer dar para algum terreno para um particular, você tem que fazer uma licitação, porque ele tem que pagar o valor justo e os outros têm que competir. Não tem esse tipo de contrato aqui, não. Isso é legal. Acho que pode ser dizer que essa é certa, mas eu vou ler as outras também. Salvo-se comprovada a economicidade da opção, não. Mesmo que a administração quer a economicidade, ela quer ainda mais dinheiro. Não, isso não faz sentido. Segundo, inviável devendo a autoridade optar na situação narrada por dispensa de licitação, caracterizando o valor devido pelas obras como dação de pagamento para a eleição de imóvel. Na verdade, agora deixa eu pensar numa coisa. Como a gente viu em outras questões, ela pode sim usar uma dispensar a alienação para fazer coisas de moradia, né, para as pessoas. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Contrapartida do valor das obras contratadas então eu vou dizer que está tudo errado aqui. Vamos lá e acabamos que acertou mesmo. Não pode dar essa pessoa, não pode dar esse lugar para o particular, não. Próxima questão. Voltando para a questão de alienação. Considere que o Estado pretende alienar alguns imóveis de sua propriedade. Ocorre que, instaurados os procedimentos licitatórios para alienação, todas as modalidades de concorrência, alguns dos imóveis não foram passíveis de venda por não terem ocorrido interessados em certames correspondentes. Ou seja, não deu certo a licitação. Existem essas hipóteses de a licitação de concorrência não deu certo. Daí o que acontece? Poderá efetuar uma venda direta de tais imóveis, mas na verdade isso pode acontecer sim, mas isso só pode acontecer se deu errado várias vezes a concorrência e se eles pagarem o valor, nunca pode ser o valor debaixo do que foi julgado a administração. Bom, deixa eu ver aqui. Poder efetuar a venda direta de tais móveis, se comprovar que a instauração do novo certame causará prejuízo à administração, desde que mantidos o preço e demais condições estabelecidas na licitação frustrada. Isso está certo, eu diria que isso aqui está certo. Mas vamos ver as outras obrigações, as outros enunciados. Só mais dois enunciados para verificar. Poderá aplicar desconto progressivo para alienação. Não pode fazer isso, está errado. Somente poderá alienar tais imóveis mediante procedimento licitatório de modalidade de concorrência, independentemente da forma da aquisição dos mesmos. Não, essa parte aqui está errada, independente. O próximo poderá efetuar a venda direta dos imóveis, desde que o interessado previamente cadastrado que já tenha adquirido ao menos um imóvel de administração. Não é necessário esse tipo de prerrogativa. Então, eu escolhi a que a gente tinha falado e tá certo. A administração pode sim efetuar uma venda direta dos tais imóveis, se ela comprovar que fazer um novo certame ia causar prejuízo. Tipo, basicamente você tem que fazer um certame toda hora, tem que contratar pessoas, tem que contratar uma pessoa que vai vender, esse tipo de coisa, entende? Concorrente, trecos lá, chamar as pessoas, tem um tipo de gastos. E já que. E daí a comprovação é basicamente que não vai dar certo de novo. Essa é a comprovação. Daí, se não vai dar certo, o que vai causar isso? Simplesmente vai causar prejuízos novamente à administração. Então ela pode, depois dessa comprovação desse treco, ela pode vender diretamente o imóvel. Só que, obviamente, o imóvel nunca pode ser vendido com um valor menor do que foi avaliado pela própria administração. Próxima questão. FCC ainda.
Determinado órgão da administração pública pretende alienar onerosamente um imóvel. Onerosamente. Das providências. Obtenção dentre as providências previstas. O que eu tenho que fazer? A obtenção da autorização legislativa necessária para a alienação de bens móveis e imóveis pertencentes à administração direta a partir de determinado valor. Essa aqui eu nem sei o que eles querem, então eu vou chutar isso aqui para ver o certo. Errei o chute. O que tá dizendo aqui? Demonstração de interesse público na alienação pretendida e prévia avaliação do bem imóvel. Ou seja, primeiro o carinhas que eles querem comprar esse lugar aqui, que era uma escola, onde um imóvel onde tinha uma escola, mas não tem mais. Primeiro eles têm que comprovar duas coisas, que é meio óbvia. Primeiro, eles têm que comprovar que comprar esse lugar é bom para o interesse público. E o segundo é ter que fazer uma avaliação do bem imóvel. O que significa isso? Ela tem que fazer uma avaliação para ver se é viável a administração comprar esse local. Se o valor que vai comprar isso é viável para a administração comprar. Daí ele fala para apuração do valor mínimo da licitação. Interessante. Na verdade, eu meio que falei errado, mas basicamente o cara estava fazendo uma alienação. Eu não tinha percebido isso aqui quando eu li, por isso que eu achei estranho. Eu tive que chutar. Esse que dá ali rápido demais as questões. Próxima questão. Uma de aquisição e alienação. Pode se dar por meio. Como é uma aquisição e uma alienação? Provavelmente vai falar daquela coisa de. Provavelmente vai, já que está falando das duas coisas, de aquisição e alienação, provavelmente vai falar daquela coisa de uma pessoa, a administração só pode alienar por leilão o que foi adquirido pelos métodos de pagar ou o método judiciário, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Pode se dar por meio de compra e venda, cabendo ao administrador demonstrar as ações do interesse público e desde que seja realizada a licitação, independentemente do valor da venda ou aquisição. E não é independente isso não, tá? Próximo, desapropriação ou venda ou compra nos casos de aquisição, garantindo-se como regra prévia e justa em dinheiro do primeiro caso e sendo possível a dispensa de licitação no segundo modalidade. E compra, aquisição e alienação. Desapropriação ou venda e compra. Pode ser dar por meio de desapropriação. Uma aquisição por desapropriação? Pode ser. Ou venda e compra. Uma alienação pode ser por venda e compra, nos casos de aquisição. Venda e compra, aquisição por venda e compra? Garantindo-se como regra prévia e justa indenização em dinheiro no primeiro caso, e sendo possível dispensa de licitação na segunda modalidade, bem como licitação para a alienação de bens públicos afetados e observados as hipóteses de dispensa de certame. Não entendi, na verdade eu não entendi o que está escrito nesse segundo enunciado, então pula desapropriação e licitação por meio de desapropriação e licitação. Você tem que basicamente estar falando que pode adquirir por desapropriação e pode ser alienar por licitação. Tá, isso está certo até aqui. E obrigatoriamente garantindo-se a indenização na primeira hipótese, fazer uma indenização pela aquisição por desapropriação. Isso está certo. Desapropriar é obrigatório a administração pública indenizar a pessoa que foi desapropriada. Na primeira hipótese e na segunda, o princípio de igualdade de ampla competição, uma licitação. Isso está bonitinho, não encontrei nenhum errinho, então vamos escolher essa aqui. E deu erro, por que será que está errada? Parece que a certa era aquela toda que eu fiquei todo confuso. O enunciado de desapropriação, venda e compra. Bom, vamos, eu não vou tentar descobrir por que eu errei essa aqui. Diante da pretensão, outra DFCC, diante da pretensão de um órgão público consistente de unidade de despesa de alienar bens imóveis que não mais servem para fins de administração. Sem fins, quando não tem mais fins da administração, isso é uma comprovação, isso é um comprovante de que a alienação é ao interesse público, tá? Portanto, não mais se processa no atendimento ao interesse público, bem como bens móveis que não se mostrem mais aproveitáveis. Pode o quê? Listar ali a alienação dos referidos bens, utilizando-se para tanto, respectivamente, as modalidades de concorrência e leilão. Volta. Só pode ser leilão se, dependendo de como ele conseguiu esse bem. Alienar bens imóveis que não mais servem a fim. Consistente da unidade de despesa. E já que não falou nada, então não pode usar leilão. Essa primeira enunciado está errado. Segundo, realizar pregão. Não, não é pregão, é concorrência. Realizar leilão. Não, não realizar leilão. Listar
a alienação de todos os bens sob a modalidade de concorrência, reduzindo, no entanto, os prazos legalmente previstos para a simplificação do procedimento para os bens que forem comprovadamente servíveis e não apresentarem liquidez de mercado. Acho que pode ter alguma hipótese sobre isso na nova lei, então vamos pular essa por enquanto. E o último disso, alienar todos os bens para outros entes públicos. Isso seria interessante para a própria administração, doar os bens, né? Alienar para outros caras, sem a realização de licitação. Prescindindo, neste caso, em razão de notório interesse público e de gratuidade do ato, o procedimento de dispensa de licitação. Doação necessária dispensa? Dispensa de licitação? Na verdade, as duas parecem boas porque as duas parecem que fazem bem à administração. Qual que eu escolho? Não podemos demorar, então vamos chutar aqui de simplificação, né? Simplificação. E a gente errou. Hein? A que estava certa era aquela primeira. Hein? Licitar a alienação de bens referidos, licenciando para citando explicitamente modalidade de concorrência, licitação e leilão. A coisa que eu falei que estava errada por causa do leilão estava certa. Vamos ver. Não mais prestam protegimento do interesse público, bem como imóveis que não se mostram mais aproveitáveis. Interpretação de órgão público consistente na unidade de despesa, consistente em unidade de despesa de alienar bens imóveis que não mais servem a fins de administração pública e, portanto, não mais prestam atendimento do interesse público, bem como bens imóveis que não se mostram mais aproveitáveis. Basicamente, ele está falando aqui. Ah, entendi agora, entendi. Por que eu errei isso aqui? Existe essa coisa de leilão e concorrência, que nem eu falei. Só que daí o problema aqui é que no enunciado eu me confundi e não percebi isso aqui. O problema é que na segunda parte do enunciado está falando de bens móveis, sacou? Bens móveis. A coisa do leilão de bem imóvel só pode acontecer como das hipóteses que eu já falei várias vezes. Mas os bens imóveis, quer dizer, os bens móveis, por exemplo, no caso aqui, imagina que nem naquelas hipóteses das questões anteriores fosse uma escola. Daí tinha carteiras, tinha carteiras, tinha computadores, tinha coisas, sei lá, qualquer coisa que tinha, provável que tinha numa escola. Até, até equipamentos de cozinha, né? Tava tudo lá. Bens móveis. Essas coisas podem sim ser feitas por leilão, porque é até mais fácil arrecadar com um leilão essas coisas imóveis. Só o único que não pode ser vendido por leilão é a alienação de imóvel. E por causa disso aqui, essa diferenciação do enunciado, a gente errou ela. No primeiro caso, só pode ser uma alienação, uma licitação de concorrência. Mas no segundo caso, que era um bem imóvel, pode sim fazer uma leilão. Então está certo essa questão. Está certo o primeiro enunciado. Diferenciação, né? Presta atenção no que está escrito, né? Bom, próxima questão. Determinada empresa estatal detém participações adicionais minoritárias em diversas empresas privadas negociadas na Bolsa de Valores adquiridas a título de investimento, tendo em vista a volatilidade dessas ações, a incerteza quanto à manutenção do fluxo de dividendos por elas, proporcionando aos dirigentes da estatal optarem por alienar as referidas ações e destinar os recursos correspondentes para a aplicação mais conservadoras, considerando-se as disposições da Lei nº 866 referida à alienação. Poderá ser feita mediante negociação de bolsa. Daí a gente já viu uma questão que estava falando de negociação de bolsa, né? Vamos ler de novo o enunciado, né? Porque a gente aprendeu no enunciado anterior que a gente erra se a gente não prestar atenção no que o enunciado quer, né? De novo. Determinada empresa estatal detém participação em acionárias minoritárias, ou seja, uma empresa tem ações. Em diversas empresas privadas, negociadas na Bolsa de Valores. Essa coisa de negociação de Bolsa de Valores, como a gente viu anteriormente, é importante. Adquiridas a título de investimento. Daí ele fala que, tendo em vista a alta volatilidade dessas ações, essas ações que eles têm são voláteis, tá? E a incerteza de quanto à manutenção do fluxo de dividendos por elas proporcionado, os dirigentes estatal optaram por alienar as referidas ações e destinar os recursos correspondentes para a aplicação de contas mais conservadores. Basicamente, já que essas ações que a estatal tem, que estavam arrecadando dinheiro, são muito voláteis, é recomendado a elas venderem elas. O que significa vender elas? Significa alienar elas, entendeu? Daí, vender de alienação, alienar, vender essas ações, tá? As referidas ações é destinar os recursos correspondentes para aplicações mais conservadoras, certo? Então ele fala, considerando disposições
Essa referida legislação pode ser feita sim, né? A gente já viu uma hipótese que pode ser feito sim, alienação de bens de bolsas de valores. Vamos ver. Depende de licitação, pode ser por se tratar de alienação de bens móveis. Errado. Depende de licitação, independe de licitação. Errado. Pode ser feita com elegibilidade de licitação. Errado. Depende de licitação. Obrigatoriamente na modalidade de concorrência, verdade de dispensa ou inexigibilidade. Essa coisa de dispensa e inexigibilidade, estou errado. Na verdade, acho que estava assim, né? Estava escrito uma dispensa. A dispensa lá no treco que a gente leu, né? E a última coisa que eu não li, poderá ser feito mediante negociação em bolsa, observada a legislação pertinente com dispensa de citação, sendo necessária prévia avaliação. Poderá ser feita mediante negociação em bolsa, observada a legislação pertinente com dispensa de licitação, sendo necessária prévia avaliação. Poderá ser feita mediante negociação em bolsa, observada a legislação pertinente, claro, com dispensa de licitação, sendo necessário para avaliação. E agora que eu reli isso 3 vezes, finalmente consegui entender e a cabeça raciocinou, né? Se lembra que sempre, basicamente, sempre que vai alienar ou vender alguma coisa, é obrigatório fazer algum tipo de avaliação para ver os valores dessas coisas. Então, já que a empresa, já que esses trecos são voláteis e a empresa lá quer vender, ela pode vender, mas obrigatoriamente a administração vai ter que a administração tem que fazer um tipo de avaliação para ver quanto valem essas coisas para vender elas no valor certo. Daí e ela pode vender sim, fazendo uma própria negociação na bolsa de valores para vender esses carinhas. Ou seja, não é necessário para vender essas tipo de ações, não é necessário que fazer uma tipo de licitação de concorrência, entende? Que normalmente é o que faria com as coisas. Mas e nesse caso aqui, não é. Sendo necessário uma pré-avaliação, é claro. Podendo ser uma evento de bolsa. E acertamos. A gente explicou tanto, né? Acabou acertando mesmo. Próxima questão. Esse aqui é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da FCC. Vamos lá. A alienação de bens imóveis da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação, certo? Dependerá de avaliação prévia de licitação dispensada esta em caso. Então, ou seja, ela está falando quando que é dispensada a coisa. Vamos ver se aparece aquela de que a gente já viu em várias outras questões de ser usada por moradores, né? Permuta, permitida exclusivamente entre organizações? Não, errado, não. Errado, errado, errado. Venda de ações, dispensada a venda de ações? Acho a venda de ações apareceu dispensa, né? Mas vamos pular essa aqui por enquanto. Venda de bens? Não. Permuta de bens? Não. Tá, apareceu a venda de ações, tá. Que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Isso é bonitinho, é a mesma coisa da questão anterior. Venda de ações comercializadas por órgãos de administração. Vamos escolher a venda de ações. E deu certo, né? Próxima questão. De novo sobre alienação, só que essa aqui é uma parede de texto. Então vamos chutar. E erramos, é o chute. Às vezes você tem que aprender se os seus chutes são bons ou ruins. E por enquanto eu estou aprendendo que os meus chutes são ruins. Bom, como é que eu vou falar que os meus chutes são isso? Eu só sempre chuto a primeira questão, né? Vai. Essa aqui era uma de questão de auditor de controle externo. Deve ser ou seja, era de nível superior. Vamos lá. Determinado ente federativo é titular do condomínio de 2 prédios públicos localizados em uma região que se tornou extremamente valorizada em razão de autorização de zoneamento. Ou seja, se eles venderem agora esses 2 prédios, eles vão ganhar bastante dinheiro. Nesses prédios públicos estão instaladas 2 sedes de secretarias de Estado, uma delegacia de polícia e uma unidade pública. Estão instaladas 2 sedes de secretaria de Estado, uma delegacia e uma unidade de Detran. Tá. Considerando que o ente federativo vem implementando política pública de habilitação da área central, onde inclusive o custo de aquisição e manutenção dos imóveis é menor, pretende alienar honestamente os bens. Então, a pretensão deverá seguir o procedimento previsto na legislação, para tanto, né, que falou várias vezes nas outras questões, além da administração pública providenciar certa a prever a transferência das atividades desempenhadas nos imóveis, ou seja, obviamente ela tem que esses órgãos ainda têm que funcionar, então eles têm que fazer uma transferência desses locais para outros locais para eles continuarem trabalhando. Que uma vez desafetados passarão a ser bens dominicais. Daí depois que eles não têm mais o poder público dentro deles, eles podem ser alienados. Basicamente é isso que estava escrito nessa questão. Próxima questão.
E assim eu não estou mais com saco de responder questões da FCC. Vamos para as questões da VUNESP agora. As questões das VUNESP tem um problema porque elas são velhas, meu. Olha, não tem nenhuma questão da VUNESP que passa de 2018. Vamos lá. VUNESP, 2018. No tocante ao bem público, é correto afirmar que a alienação de bens imóveis, como regra, dependerá de autorização legislativa, de avaliação prévia também, certo, certo? De licitação, certo também, realizada na modalidade de concorrência. Isso está certo. Imóvel, se lembra? Agora, se lembra que a gente acabou errando na última questão, né? Se fosse uma alienação de um bem imóvel, poderia ser leilão e não apenas concorrência. Mas no caso aqui é concorrência, já que é imóvel é concorrência, então tá certo. Próxima questão. VUNESP 2018, procurador. Caso uma autarquia estadual receba uma doação de ações negociadas, né? A gente viu várias dessas questões, de companhias privadas que desejam alienar tais ações com a finalidade de obter recursos para suas finalidades, é correto afirmar que a administração autárquica deverá o quê? Fazer uma, fazer uma negociação com a bolsa, tá? Realizar prévia avaliação de ações, obviamente, está certo aqui. Buscar a aprovação da lei autorizada, certo também. E realizar uma venda mediante uma licitação de modalidade de pregão. Pregão está errado. Primeiro enunciado errado. Segundo enunciado. Buscar a aprovação da lei autorizativa e realizar a venda mediante licitação de modalidade de concorrência. Doação não é necessário concorrência, mas se eu pôr o treco de doação de ações, isso seria lá uma renegociação. Vamos pular isso aqui por enquanto. Terceiro, realizar a prévia avaliação das ações, certo? Assim, alienadas de implementar uma venda em bolsa conforme a legislação, certo? No mercado de capitais. Mercado de capitais, não sei. Caso em que será dispensada uma licitação. Uma dispensa de licitação, acho que pode ser que essa aqui também está certa, mas vamos pular. Aprovar a desafetação das ações como previdência de preliminar, desafetação das ações com providência de preliminar a sua alienação, realizar a venda mediante uma estação de modalidade de leilão. Isso está errado. Próximo. Contratar está diretamente com particulares que demonstrem interesse nas ações. Não tem essa contratação direta, não. Tá, e vamos só escolher aqui, tá bonitinha que apareceu a coisa de avaliação, dispensa de licitação e todas as coisinhas, né? E acertamos. A gente só escolheu a coisa que tinha aparecido nas outras questões, né? Próxima questão, VUNESP, o contador. E até aqui parece que essas coisas de alienação de bens só está aparecendo em questões de superior, né? De nível superior. A venda de um imóvel de propriedade de uma autarquia adquirida mediante a adoção de pagamento em um processo judicial poderá ser realizada. Como a gente já viu e comentado, quando o carinha recebeu um imóvel desse jeito aqui, ele pode vender ela por leilão. Vamos ver o que está falando aqui. Solicitação, desde que mediante prévia avaliação e manifestação de interesse público na alienação. Não pode, ela tem que usar o leilão. Mediante licitação de modalidade de convite. Errar também. Mediante licitação exclusivamente na modalidade de concorrência. Não é exclusivamente, pode ser leilão. Errar também. Somente mediante prévia autorização judicial, tendo em vista o princípio de inalienabilidade dos bens dos bens públicos. Isso está errado também. Acabou aparecendo só uma, sobrando uma. Vamos ver se ela está certa. Tipo, é engraçado quando você vai lá e chuta a única que sobrou e acaba dando errado, né? Por isso a gente vai ler. Mediante licitação da modalidade de leilão ou concorrência, tá certo? Precedida da prévia avaliação autorizada, legislativo interesse público devidamente justificado. Bonitinho, né? Certão, né? Próxima questão. Outra de procurador, VUNESP 2017. Quando a administração pública for titular de ações que possam ser negociadas em bolsa de acordo com a legislação específica, poderá vendê-las por licitação ou na modalidade de pregão previa avaliação. Não. Quer dizer, licitação, mas usar pregão nada a ver. Diretamente, pois, nessa hipótese, a licitação é dispensada. Acho que pode dizer isso sim, né? Mas vamos pular, por enquanto. Por licitação, na modalidade de concorrência, mediante prévia autorização legislativa. Eu quero escolher essa aqui também, mas vamos pular por enquanto. Exclusivamente a outro órgão, então entidade de administração pública de qualquer esfera do governo. Errado. Por licitação, na modalidade de leilão. Vamos tirar esse leilão. Mediante avaliação da autorização legislativa prévias. Errado. Para ser negociados em bolsa. Então vamos escolher, né? A que apareceu em todas as questões, basicamente, só fala de dispensa. Dispensa, 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 escolhendo a de dispensa. E deu certo, né?
Eu sempre confundo, é que eu estou pensando toda hora que nesse treco de negociação de bolsas de ações dá para usar a concorrência para vender elas também. Ou vender por leilão. Mas parece que não, parece que você pode ser só dispensado e fazer uma negociação direta. Interessante, né? Vamos responder só mais duas questões para terminar. VUNESP e notário registrador é uma questão de provimento. Para permuta de bens públicos com particulares, exige-se necessariamente o quê? Um decreto de lei descrito legislativo, interesse público. Decreto-lei, decreto legislativo. Sei lá, não é necessário isso não. Para uma permuta de bens, permuta, é necessário uma licitação? Não. Necessário uma autorização legal, certo? Tem que avaliar o valor do bem, certo? E serem permutados e também tem que ter um interesse público. Eu acho que esse aqui está certo. E acabou certo. E só mais uma questãozinha para terminar. A questão de bens imóveis por compra, permuta ou doação com o encargo em regra dependerá de o quê? Interesse público devidamente justificado com prévia avaliação. Dependerá do quê? Interesse público, certo? E prévia autorização, certo? E autorização legislativa, certo? Volta aqui. Volta aqui, né? Leia de novo o enunciado para ver se a gente está certo. A questão de bens imóveis por compra, permuta ou doação. Isso aqui estava num dos enunciados da FCC que a gente viu, né? Em regra, independe do quê? Ele quer aquisição. Primeiro ele fala aquisição. Como é que ele vai conseguir esse bem imóvel? Tá. Compra, permuta, doação. Compra, permuta, doação. Em regra, dependerá do quê? Do interesse público, de interesse público e devidamente justificada. Tem que ter, primeiro, ele quer comprar, ele quer esse bem imóvel. Primeiro ele tem que ter interesse público. Ele tem que depois ele tem que fazer uma avaliação se o valor, né, do bem imóvel que eles vão comprar é possível, né? E segundo, ele tem que ter o quê? Lei complementar? Inecessário. Lei ordinária? Inecessário. Resolução administrativa? Inecessário. Tem três aqui que é todas essas coisas de lei, mas não innecessárias. Depois ele fala autorização legislativa e concorrência, e autorização legislativa e tomada de preços. O que significa autorização legislativa? Significa que há uma prerrogativa na própria lei, por exemplo, na Lei 866, vai, que possibilita a adquisição desse bem. E tá certo aqui. E depois fala o tipo de treco que vão ser usado para comprar isso. Como é que é comprado isso aí? Por concorrência. Tomada de preços ou concorrência? Não, é concorrência. Normalmente o básico de concorrência aqui é concorrência. E já que isso aqui é um imóvel, obviamente isso aqui vai ser super caro para cara, vai ser super caro. Então, na maioria das vezes é sempre concorrência. Concorrência. Acertamos. Demais. E assim termina essas questõezinhas. Tchauzinho, tchauzinho.